Boa noite, pessoal. E Boa noite, Bianca, tudo bem? tudo bom? Boa noite, Lucas. Tudo bem? Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, em nome do programa de pós-graduação de Biociência Animal e do programa de pós-graduação de Zootecnia da Universidade de São Paulo, do campus de Pirassununga, a gente gostaria de agradecer a presença de todo mundo. E vamos só esperar um pouquinho o pessoal entrando e aí a gente continua, tá? Se vocês quiserem aproveitar para ir já mandando algumas dúvidas que vocês tenham também, depois a gente vai lendo essas dúvidas e perguntando pro Lucas, tá? Sim. Oi, Lucas. Boa noite, Boa João. noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem? Deixa eu pôr um filtro aqui. Pôr um filtro para esconder essa cara de cansado que eu tô. Nossa, nem fala. O dia que você tiver com cara de cansado, a gente tá acabado aqui, né? Vê lá que esses filtros aqui salvam, senão. Nossa, com certeza. O filme tá sendo a vida, né? E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Já agradecer vocês pelo convite. Muito obrigado, viu? Por ter lembrado de mim aí. Se precisar de mim, você sabe que eu estou à disposição. A Muito gente que obrigada. agradece, obrigada. A gente queria, primeiramente, te agradecer, né, tanto em nome do programa de pós-graduação de Biociência Animal, quanto no programa de pós-graduação da Zootecnia, por aceitar participar dessa live com a gente e ajudar um pouquinho em um problema que acho que todo aluno de pós-graduação tem, né, que é a parte de gestão financeira. Então, para a gente é uma honra receber um ex-aluno, né, da FZEA para falar para a gente um pouquinho sobre isso. A gente sempre gosta de receber ex-alunos. E, bom, eu queria começar apresentando o Lucas, né, para o pessoal que está entrando. Então, o Lucas, ele é formado em Engenharia de Biosistemas lá na USP de Pirassununga e hoje ele trabalha como consultor financeiro e como empresário. E hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre como que a gente pode gerir melhor o nosso dinheiro na pós-graduação. Isso aí. A palavra está aberta? Por Com favor. certeza. Então, quando eu e as meninas conversaram sobre essa live, a gente estava em debate sobre qual que vai ser o tema, como que a gente pode abranger esse tema para que possa alcançar o maior número de pessoas. E aí a gente chegou no tema da live, que é como a gente organizar e gerenciar as nossas finanças pessoais. E muita gente acha que isso é só você abrir uma planilha no Excel, começar a preencher os seus gastos e pronto, sua vida está resolvida. E não é, eu acredito que todo mundo aqui que está assistindo já em alguma vez tentou controlar suas finanças. Eu acho que todo mundo aqui já alguma vez tentou colocar aquilo que entrou, aquilo que saiu, só que em um curto espaço de tempo já desistiu. Então, primeiro por dois motivos. Primeiro porque ela pode ter escolhido uma planilha muito complexa, algo que demandasse muito tempo. Então não adianta você querer uma planilha que vai cheia de gráficos, que é muito dinâmica, que só falta ela conversar com você, só que você demora 1 hora por dia para preencher. Então ela não é funcional. E o segundo motivo que as pessoas não conseguem fazer esse controle das finanças é porque simplesmente a mudança tem que ser primeiro de dentro para fora. Tem uma frase que eu separei aqui do livro Os Segredos da Mente Milionária, não sei se alguém já leu. E ele fala que as coisas que a gente não vê é muito mais poderosas do que as coisas que a gente vê. Ou seja,
Para você mudar o seu exterior, para você mudar a sua situação financeira de fora, a gente precisa mudar o nosso lado de dentro primeiro. Então, a mudança vem da cabeça. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ter consciência. Eu vou gerenciar melhor as minhas finanças, mas isso tem que vir de dentro para fora, para depois você ter os resultados lá fora. Então, aí eu separei alguns tópicos aqui para as pessoas que estão assistindo, para elas verem se elas sabem a situação que se encontra no nosso país, se elas sabem a situação que se encontra daqui 30 anos, o que vai acontecer. Então, eu separei aqui, ó, eu peguei esse dado de agosto desse ano, que fala que 73% das pessoas estão endividadas. Então, 73% das pessoas, de 100 pessoas que você conhece, 73 está endividada. A dívida média dessas pessoas é de R$ 4.000. Então, não é algo muito baixo, certo? Se a gente pegar o salário mínimo, 4 vezes do salário mínimo. Então, é uma dívida muito alta, uma dívida média. Então, são pessoas que deixam praticamente essa área de finanças de lado. Porque o que acontece? Quando a gente está na escola, a gente aprende sobre briófitas, pteridófitas, sobre lei de Newton, a gente aprende sobre o ciclo da fotossíntese, a gente aprende sobre ângulos equiláteros, ângulo escaleno, só que a gente não aprende sobre dinheiro. A gente sai da escola e não sabe declarar um imposto de renda. A gente não sabe a fórmula dos juros compostos, a gente não sabe como funciona uma dívida em um banco. A gente não sabe sobre empreendedorismo. Isso reflete no nosso país. A gente tem um país onde 73% das pessoas estão endividadas. Outro dado, o real, acho que a Bianca caiu, né? Uhum. Posso continuar? Pode continuar. Bom, então, o real, a nossa moeda que nós temos hoje, ela foi criada em 94. Talvez muita gente não tinha nem nascido ainda. Foi criada em 94. De 94 até hoje, se passaram 27 anos e o real perdeu 85% do poder de compra. Isso quer dizer o quê? R$ 100 hoje consegue comprar a mesma coisa que R$ 15,94. E a gente já viu, a gente está vendo isso na pandemia. Quanto que a gasolina aumentou? Quanto que a carne aumentou? Eu sou dono de restaurante, eu sei. Eu vou comprar 1 litro de óleo. Antes da pandemia eu pagava R$ 2,95, R$ 3. Hoje você vai no mercado, 1 litro de óleo está R$ 7,50. Quanto que o preço do arroz aumentou? E isso aqui vai atingir quem? Vai atingir a classe média baixa, que já tem uma renda comprometida. Além disso, 91% das pessoas não poupam o dinheiro. Então, se a gente pegar 100%, 91% das pessoas não poupam o dinheiro. Eu não estou falando que é uma quantia grande que você tem que poupar. Se você poupasse R$ 10, você já não estaria nessa estatística. Então, 91% das pessoas não poupam R$ 5. E o problema é o quê? Onde que vai estourar essa bomba? Se a maioria das pessoas não poupam o dinheiro, elas estão contando que lá na frente, daqui 30, 40 anos, quem que vai cuidar da sua vida? A Previdência Social. O governo. E o que eu vou falar agora não é uma suposição. Se continuar desse jeito, a nossa crise da Previdência Social, ela vai estourar. A questão não é se ela vai estourar, mas é quando. O que acontece? Se você perguntar para o seu pai, o seu bisavô, por exemplo, quantos filhos ele teve? 8, 9, 10, seus avós. Então, antigamente, o pessoal fazia filho mesmo. Muita gente tinha filho. Não tinha TV, vamos fazer filho, certo? Então, todo mundo ia fazer filho. O que acontece? A base da pirâmide era larga, certo? Muita gente trabalhando, muita gente contribuindo para a Previdência Social. Esse dinheiro ia para onde? Para quem estava se aposentando na época. A expectativa na época do seu bisavô, do meu bisavô, era baixa. 50, 60 anos era a expectativa de vida. O problema é que, qual que é a nossa expectativa de vida hoje? 80, 70. Meu pai tem 60 anos, ele corre bem em maratona. Ele corre 21 quilômetros. Então, a nossa expectativa de vida tende a aumentar cada vez mais. Principalmente com o desenvolvimento da tecnologia. Outra coisa, as pessoas estão tendo menos filhos. Você tem filho? Eu não tenho. Meu pai nessa idade já tinha 2 filhos. Certo? Então as pessoas estão tendo menos filhos, poucas pessoas estão contribuindo para o INSS, a expectativa de vida vai aumentar, então se tem pouca gente contribuindo, e para suprir uma quantidade muito grande de pessoas lá na frente, o sistema não vai comportar. Então é isso que eu estou falando, 91% das pessoas não estão contribuindo
para uma previdência privada, não estão pensando no teu futuro porque tem jogado o seu futuro na mão do governo. E para finalizar, a pergunta que eu te faço é como vocês se veem daqui 30, 40 anos? Porque se 91% das pessoas não contribuem, como que elas têm se preparado para isso? Na mão do governo a gente acabou de ver que não tem como. Então é uma situação muito complicada e eu já vou vir com a solução. Primeiro já coloquei o pano de fundo, né? Que a situação está muito crítica, mas tem uma solução para isso. Então, depois que a gente viu como a situação está crítica, a solução é investimento. Ah, Lucas, mas a gente recebe muito pouco aqui na faculdade. 2.000, 2.500. Eu não consigo fazer sobrar nada para me investir. Só que a questão é, para você ficar rico, você precisa investir, mas você não precisa investir sendo rico, entendeu? Então você não precisa ser rico para investir. Eu consigo juntar 10 mil reais, com 100 reais. Com 100 reais você consegue investir. Já é algo que você coloca lá para o seu eu do futuro, certo? Tem uma história que fala que o pai levou o filho na sorveteria e a criança foi lá e escolheu um sorvete de uma bola de sorvete. Ah, pegou uma bola de chocolate. Saindo da sorveteria, ele andou alguns metros, o que aconteceu? Ele derrubou todo o sorvete. Derrubou todo o sorvete, começou a chorar, que queria outro, que queria outro. O pai voltou na sorveteria. Chegando lá, a criança viu na foto da parede, assim, uma casquinha com 3 bolas de sorvete, cheio de granulado, cheio de cobertura, e começou a falar, pai, eu quero aquele sorvete. Mas qual é a chance daquela criança administrar um sorvete com 3 bolas, cheio de granulado, com aquele peso, sendo que ele não conseguiu administrar uma? Então o problema é que muitas pessoas querem muito dinheiro, só que não conseguem administrar o pouco que elas têm. Então a chance delas terem muito dinheiro é praticamente zero. É o que a gente vê quando um ex-BBB ganha um prêmio alto. Ou alguém que ganhou na Mega Sena. O que acontece logo em seguida? Eles acabam com tudo. Porque eles não conseguem administrar o pouco que têm. E quando tem muito dinheiro na mão deles, eles simplesmente jogam para o ralo. Então essa questão de investimento que eu falo não é eu preciso de muito dinheiro para investir. Não, começa com pouco. E aí, tem 2 formas de você investir. 2 formas para você investir. A primeira é você gastar menos do que você ganha. Eu ganho 2.500, eu preciso gastar menos. E a segunda, eu preciso ganhar mais do que eu gasto. Se eu gasto 2.500, eu tenho que ganhar mais. Então, a primeira forma é aquela que eu quero trabalhar aqui. A gente gastar menos do que a gente ganha, que é a parte de gestão. É a parte de você gerir melhor suas finanças. Então, eu separei aqui uma sugestão de orçamento. Não é escrita em pedra. Que quem está aí quiser pegar uma caneta, um papel, para vocês colocar uma porcentagem daquilo que vocês vão gastar. E aí, nesse tópico, sim, entra a função da planilha. Agora é interessante. Tá, eu já entendi. Eu já vi que se eu não posso depender do governo. Se eu depender do governo, a chance de eu ter dificuldade lá na frente é muito alta. Eu vi uma pesquisa que fala que a doença do futuro vai ser a depressão na velhice. Porque você, a gente tem a oportunidade de estudar numa boa faculdade, às vezes de fazer intercâmbio, de viajar, coisas que os nossos pais não tiveram. Então a gente aproveitou na nossa idade. Só que se a gente chegar na velhice sem condições de manter esse estilo de vida, a gente vai ficar depressivo, a gente vai ficar triste, a gente pode ficar sozinho. Então a gente tem que se preparar para que o nosso padrão de vida se mantenha. E tem um dado que fala que 99% das pessoas não consegue se aposentar com qualidade. Então é um número muito grande de pessoas. É muita minoria que não consegue se aposentar. Então eu separei aqui uma sugestão de orçamento. Quem tiver papel e caneta na mão e quiser anotar, eu separei aqui, uma sugestão de orçamento para uma pessoa que ganha R$ 2.500. É mais ou menos aquilo que o pessoal ganha aí na bolsa? Eu acho que depende muito, né? Tem bolsa de mestrado que chega ao quê? Uns R$ 1.000, mais ou menos? É 1.500, né? A maior parte das bolsas de mestrado, que são CNPq e CAPES, elas giram em torno de 1.500. Mas tem o pessoal FAPESP, né? Isso, a FAPESP já seria 2. Mas ali, o doutorado também vai ficar os 3 do FAPESP, 2 do 200 CNPq. Eu acho que
a sugestão ali em torno de 2.500 fica Uns bem. 2.500 acho que é bem viável mesmo. Mas eu vou falar a porcentagem também. Então, a pessoa, se eu ganho 1.000, ela joga em cima da porcentagem do que ela ganha. Tá? Então, eu fiz uma sugestão de orçamento assim: a pessoa ganha R$ 2.500, que ela destine 55% para necessidades básicas. Lucas, o que é necessidade básica? É aluguel, que ela paga aí. Seja morando numa kit ou seja morando em uma rap. É um condomínio, se ela mora num apartamento. É aquilo que ela gasta com o mercado. É aquilo que ela gasta num plano de saúde. É aquilo que ela gasta num bandejão. É necessidade básica, aquilo que ela precisa para sobreviver. A gente tem o poder de diminuir ou aumentar essa porcentagem de necessidade básica, mas é uma coisa que você não consegue tirar. Você não consegue ficar sem pagar um aluguel se você não tiver uma casa própria. Você não consegue ficar sem comer. Então, necessidade básica, eu estipulei aqui 55%. Então, se a pessoa ganha R$ 2.500, ela tem que destinar para esse pacotinho 1.375, certo? Ah, Lucas, eu ganho R$ 1.000, então você tem que estipular R$ 550. Tudo bem? Vamos lá. 5% daquilo que ela ganha, eu coloquei aqui, ó, reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Imprevistos são previstos. A gente só não sabe quando vai acontecer. Então, por exemplo, eu sou dono de restaurante aqui em Ribeirão. Se eu tivesse pego todo o meu lucro de todos os meses antes da pandemia e torrado, vivido num estilo de vida maior do que eu vivi, viajado, trocado de carro, feito tudo aquilo que aquele dinheiro que entrou poderia bancar. O que teria acontecido? Veio a pandemia, eu fiquei quase um ano com o shopping fechado, pagando aluguel, pagando funcionário, acerto, famílias dependiam de mim. Então, se eu não tivesse uma reserva dessa, eu estaria hoje falido, quebrado. Então, graças a Deus, muitas lojas fecharam, muitos restaurantes eu consegui ficar, porque eu tive uma reserva. Isso não é só no negócio, a gente tem que ter na nossa vida. Se alguém da sua família precisa de um dinheiro, adoeceu, pegou Covid, aconteceu alguma coisa, não tem plano de saúde, aí precisa do dinheiro, e agora? E se você bate o carro, e se você tem um problema de saúde, e se suspende a bolsa, por exemplo, você estava contando com algo que agora você não tem. Então é fundamental ter uma reserva para que você possa ter de onde tirar em tempos de necessidade. Então eu estipulei 5%. Então se você ganha R$ 2.500, R$ 125 por mês, você tem que colocar nessa reserva. Ah, Lucas, eu vou colocar na poupança? Não. Existe investimento mais seguro e mais rentável que a poupança, certo? Ele chama Tesouro Selic. Lucas, como que eu faço para investir nele? É só você abrir a conta em uma corretora de investimento. Ah, por exemplo, eu utilizo a XP e utilizo a Rico. Não tem custo nenhum, totalmente gratuito. Então você abre sua conta na XP, na Rico. Você vai ter lá o número da sua conta, o número da sua agência. Você vai, faz uma TED para lá e lá vai estar lá, Tesouro Selic. É o investimento mais seguro do Brasil, mais seguro até do que a poupança e mais rentável do que a poupança. Então esse é o lugar que você vai formar esse colchão. Ah, eu tenho uma conta corrente na Nubank, uma conta corrente remunerada. Também dá certo. Então você não precisa colocar no Selic. A rentabilidade é praticamente a mesma, certo? Então você pode deixar seu dinheiro lá na Nubank. Ou tem outros bancos que têm conta corrente remunerada. Fundos DI também, dentro da plataforma da XP ou da Rico, você tem fundos DI, que é fundos que investem em renda fixa, e CDB de liquidez diária. Quem não entender essas siglas aí não tem problema, anota. Pode vir conversar comigo depois que eu explico. Mas saiba que tem soluções melhores do que a poupança. Então vai ser ali que você vai formar o colchão para que quando acontecer essas emergências, não é se acontecer, é quando acontecer, você tiver de onde tirar. Aí a outra parte, se vocês quiserem, tiver alguma dúvida, pode me cortar, viu? Lucas, tem um pessoal A outra perguntando parte da... aqui, né? Você vê o investimento. Oi, desculpa. Tem uma pergunta aqui no chat. Pode falar. Deixa eu ver. Estão perguntando assim, Lucas, você vê o investimento somente como uma forma de aposentadoria? Sei que é importante pensar nisso para o futuro, mas acho que durante a pós-graduação isso acaba ficando pouco motivador.
No caso, como poderíamos nos motivar melhor para economizar para investir? Tá. Primeiro, você não precisa investir só para uma aposentadoria. Ah, eu quero fazer uma viagem para assistir a Olimpíadas daqui 3 anos. É um projeto que você tem, você pode investir para daqui 3 anos você viajar. Ah, Lucas, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de casa, eu quero fazer um casamento dos meus sonhos. Então você vai colocar o seu dinheiro, o seu capital, em investimentos que tem até a data do seu projeto, entendeu? Ah, então você tem diversos projetos, ninguém só quer aposentadoria. Por exemplo, eu vou viajar no começo desse ano, no Réveillon, e eu me programei 2 anos para isso. Então eu coloquei investimentos que fossem adequados para essa viagem. Certo? Ah, eu vou casar, então depende do projeto que você tem, você vai adequar os investimentos para aquele projeto. É muito difícil a gente pensar em aposentadoria. Nossa, só daqui 30, 40 anos. Eu vi um estudo, eu até comentei no meus stories, que pegaram dois grupos de pessoas, aí pegaram um grupo de pessoas e falaram assim, ó, quanto que você acha que você tem que guardar e investir para sua aposentadoria? Aí o grupo A de pessoas falaram um número X. Depois pegaram um outro número de pessoas, o grupo B, e falaram e tiraram foto de cada uma delas, colocaram naqueles aplicativos que envelhecem o rosto e mostraram para cada uma delas como elas vão estar no futuro. Aí elas olharam para aquela foto, como elas vão estar no futuro e perguntaram: quanto que você acha que você tem que poupar para o seu futuro? A pessoa do grupo B que viu como elas vão estar no futuro, escolheram um valor que ela precisa guardar e investir todos os meses 30% maior do que o grupo que não viu a foto. Então, às vezes, é difícil a gente imaginar lá na frente, mas faz esse teste, começa a olhar, vai mudando o seu mindset, vai mudando sua mentalidade, começa a ver, nossa, como que eu vou estar daqui 30, 40 anos? Porque a probabilidade da gente estar vivo é maior do que a gente não estar. Então, como eu vou estar? Então, isso pode ajudar aquilo que eu falei, mudar de dentro para fora. Porque até uma pessoa hoje me falou assim, mas eu preciso viver hoje, porque amanhã eu posso não estar vivo. Mas eu falei para ela, a chance de você estar vivo é maior do que de você não estar. Então, é aquilo que eu falei, a previdência vai estourar. Essa batata vai estar na mão de quem? Eu não quero depender de ninguém. Certo? Então a gente tem que ser responsável e dono do nosso futuro, não terceirizar para alguém. Então acho que essa questão de investimento é assim, escolhe qual o projeto que você quer e aí você adequa os investimentos que são relacionados a esse projeto. E tem acho que um pouco do que você tinha falado, né, sobre corte de bolsas, porque eu acho que a gente está num momento que a ciência no Brasil está bem incerta, né? Então, assim, você só depender de bolsa, considerando que você sempre vai ter bolsa, é uma coisa que a gente não sabe, né? Como que as coisas vão ser. Sim. E eleição está aí também. Quando perto de eleição a gente não pode esperar de nada, porque muita coisa pode acontecer. Então, se tiver outras perguntas, pode que a falar. Bianca tocou, ele é bem importante porque assim, a gente sabe quando nós vamos parar de receber. Né? É diferente de estar na iniciativa privada que a gente conta com aquela estabilidade até certo ponto, né? Lógico que a qualquer momento você pode ser mandado embora. Mas nós temos essa oportunidade de nos planejarmos, porque em março a bolsa acaba. Então, eu acho que falta muito disso, essa questão de viver pensando, como se não houvesse amanhã, mas o amanhã vai chegar. Como o Lucas disse, a gente tem muito mais chance de estar vivo do que o contrário. Então, eu acho que isso é uma questão a ser trabalhada na pós-graduação, que a gente pode usar essa... A única certeza que a gente tem é de que vai acabar. Independente se aí a gente vai tentar pegar outra, se vai do mestrado para o doutorado, para o pós-doc, mas aquela vai acabar. E tendo essa certeza, a gente pode usar ela a nosso favor na medida de ter um planejamento, né? Exatamente. É mais fácil de se planejar do que... Eu acho mais fácil de se planejar que você está no emprego privado, no outro dia o patrão te chama para sentar na salinha, ó, acabou para você. Então, é um ponto importante. E aí, seguindo essa pizza que eu tô distribuindo para vocês, eu coloquei 10% em lazer. Então, se você ganha 2.500, você gasta 250. Com esse aumento de preço de tudo, é muito difícil, eu reconheço. Você vai sair para comer um japonês hoje, você não gasta menos que R$ 100. Então, é muito difícil. Então, eu coloquei um lazer para 250, que é um restaurante, é um cinema. As festas aí na USP é barato, então dá para ir. Então, tem muita coisa que dá para distribuir.
Então, eu coloquei 10% em lazer e 10% em educação. Eu acho que a gente tem que sempre precisar evoluir. Tem uma frase do Benjamin Franklin que fala que o conhecimento é aquilo que vai te render sempre os melhores juros, certo? Se você for uma pessoa que pode agregar na vida das outras pessoas, pode vir uma crise e tirar teu carro, tua casa, teu dinheiro, pode acabar com tudo, mas se você tiver conhecimento, tiver sabedoria, você vai produzir de novo. Então, por isso que você destinar uma parte para conhecimento vai te forçar a você querer estudar mais, a você valer mais no futuro, certo? E pronto, acho que fechei a pizza. Ah, ainda não. Aí, pode falar, pode falar. Não, eu ia te dar um exemplo dessa parte de lazer que às vezes a gente perde o controle, né? Porque eu tô morando no Nordeste agora e eu sou uma pessoa que não gosta de cozinhar. E eu adoro pedir iFood, né? E aí, assim, eu fui pedindo iFood, e de repente eu olhei, eu gastei R$ 700 em iFood. Você tem Gasta noção de mesmo. quantas vezes dava pra eu ter ido no supermercado? É um absurdo, Sim, né? Mas aí que você fala R$ 20, gasta muito. R$ 30, R$ 40, e você não vê. É quando você olha no final do mês, você fala, meu Deus, eu joguei meu salário em iFood. É aquela questão dos pequenos gastos. Por que que é importante uma planilha? Porque às vezes você está aí na USP, você come um salgado ali, você vai e toma uma água num dia quente, aí você toma uma cerveja ali numa sexta-feira, aí você come um negocinho. Então, pequenos gastos. O problema está nos pequenos gastos? Não está nos pequenos gastos. Você está num dia quente, vai tomar uma água, vai tomar uma cerveja, vai tomar um sorvete. O problema é o quê? A gente não considera que eles existem. Então, a hora que você soma tudo, você vai ver que você gastou R$ 250. Aí você vai assumir uma dívida achando que tem um espaço no orçamento, só que não tem, porque já foi consumido. E aí que as pessoas se endividam. Então a questão não é, eu não posso tomar um cafezinho. Não, mas você tem que saber o quanto ele representa dentro do seu orçamento. É aquilo que você falou, eu vou pedir um iFood aqui, a hora que você vai ver, a paulada é grande. E aí, dentro dessa parte de orçamento, eu separei aqui, eu já vou continuar a pizza, mas, por exemplo, aqui, ó, cartão de crédito. Como que eu posso fazer no cartão de crédito? Uma dica rápida aqui. Eu acho ideal assim, por exemplo, se você é uma pessoa que tem controle, uma pessoa compulsiva que sai gastando, o que que eu faço quando eu vou fazer uma compra? Sempre eu peço desconto. Ó, você tem desconto à vista? Não, não tem. Se não tem desconto, você pede para parcelar no maior número de vezes que ele conseguir. Aí eu vou comprar, então, sei lá, um micro-ondas. Ó, o micro-ondas está R$ 300, certo? Você tem desconto à vista? Cara, não tem desconto à vista. Por exemplo, Carrefour, essas grandes lojas não tem. Não tem. Quantas vezes você divide? Eu divido em 10 vezes. Divide em 10 vezes de R$ 30. Não tem problema nenhum. Porque o que acontece? R$ 100 hoje vale muito mais do que R$ 100 daqui 12 meses. Então, você vai trabalhar com essa inflação a seu favor. Certo? Porque os R$ 30 da última parcela vai valer bem menos do que os R$ 30 hoje. Então, sempre que vocês forem comprar algo, sempre pergunta, ó, você tem desconto à vista? Cara, eu não tenho desconto à vista. Em quantas vezes você divide? Em X vezes. Então, divide para mim no máximo de vezes possíveis. Porque aí eu consigo trabalhar com a inflação ao meu favor. Eu tenho um desconto bom à vista. Tem desconto bom à vista, paga à vista. Então, é uma dica aí para quem for comprar alguma coisa. Vocês têm costume de comprar no débito ou no crédito? Olha, depende. Eu acabo comprando bastante coisa no crédito por causa das milhas. Eu gosto de milha, Então, mas uma boa. é uma boa alternativa, né? Eu Eu tive sou. uma compra no crédito para tentar aumentar o meu limite, né? Porque o Nubank não aumenta se você não usar, então eu falei, eu vou dar Uhum. eu dou preferência para o débito. Isso que você comentou agora sobre o máximo de parcelas em relação ao valor do dinheiro, eu nunca tinha cogitado, mas realmente fez total sentido. E antigamente eu tinha a impressão que mais lugares davam desconto à vista. Hoje em dia não é uma prática tão comum, então talvez compense, né? Então, e você parcelar é uma forma de você punir o estabelecimento, porque ele tem margem para te dar um desconto à vista, porque ele paga mais taxa no crédito, certo? Então, Uhum. eu sou assim, e eu compro tudo no crédito. Se eu for comprar um cafezinho na beira da esquina, eu passo no crédito. Porque é isso que a Bianca falou, a questão de você usar milhas, certo? Então, tem gente, por exemplo, que eu não gasto muito no crédito. Vamos supor que eu gasto R$ 1.500 no crédito.
Aí não é interessante você usar milhas, é interessante você usar um cartão de cashback, por exemplo, assim, ele te retorna uma porcentagem daquilo que você gastou no cartão. Porque se você utilizar milhas gastando pouco no cartão, o que vai acontecer? Você vai acumular os pontos, só que esses pontos vão vencer. Você não vai conseguir acumular muito ponto. Então você tem que pensar assim, eu não gasto muito no cartão. Vamos supor que eu gaste 1.500, 2.000. Aí é interessante você gastar em um cartão de crédito que tenha cashback. Por exemplo, eu tenho um cartão da XP, que ele retorna 1% para você de tudo aquilo que você consumiu. Então, faz sentido se você gasta pouco. Se você tem um volume muito alto no cartão, aí é aquilo que a Bianca falou, aí você gasta com milhas. Aí você tem uma série de vantagens. Eu vou viajar agora em janeiro e não vou pagar passagem de avião porque através das milhas eu consigo. Lucas, eu não vou viajar. O que eu faço com essas milhas? Você pode vender. Eu já vendi milhas e você consegue ganhar dinheiro. Tem um site que chama Max Milhas, não sei se você já ouviu falar, que você consegue vender as milhas por lá. Então, quando eu não ia viajar e meus pontos estavam para vencer, várias vezes eu vendi. Então, uma dica aí para quem utiliza o cartão de crédito. Mas, qualquer coisa, vocês me interrompem aí, viu? Porque eu falo muito. Se o pessoal quiser ir mandando Mas, pergunta, pode ir mandando que a gente vai lendo, viu? tá. Enfim, eu Aí, acho que mais, passou aqui, mas aí a gente estava conversando, eu tive a impressão de ter visto que teve alguma pergunta aqui que a gente deu uma passada. Mas foi assim, na hora que o Lucas estava falando sobre o que você acha de opções binárias e de aplicativos como o Ikeo Pigeon. Acho que é isso. eu acho furada. Simplesmente eu acho furada. Aquilo que as pessoas vendem como ganho ilusório cai fora porque é bucha. É bucha. Eu já vi muita gente perdendo dinheiro com pirâmide, muita gente perdendo dinheiro porque promete uma rentabilidade fácil de, eu te prometo 10% ao mês. Então cai fora porque isso uma hora vai. Não tem nada que é fácil, entendeu? Então eu trabalho com investimento sempre a longo prazo. Então eu acho que nada vem fácil, a gente tem que ralar. E se você pegar as pessoas que deram certo, todas as pessoas que estão na capa da Forbes, por exemplo, todas elas têm algo em comum. Elas têm cabelo branco, certo? Então, a gente precisa pensar nisso, porque se alguém está sentado numa sombra hoje, alguém plantou uma semente lá atrás, certo? Então, essa questão de aposentadoria é aquilo que eu falo. A gente precisa plantar hoje, para lá na frente a gente sentar na sombra. Tem gente que não está plantando e quando chegar lá na frente vai ter que sentar no sol. Então, tem essa questão. Então, a opção binária eu caio fora porque para mim não faz sentido. Ô, Lucas, você Se tiver acha mais que perguntas. aqueles Oi? aplicativos de gestão financeira, eu acabei de esquecer o nome. Quando eu estava na faculdade, eu lembro que eu peguei um aplicativo que estava super em alta, que eu não lembro qual que é o nome agora, só que eu não consegui usar direito, não deu muito certo. Mas eu não sei, você sabe se tem algum aplicativo que pode ajudar nessa parte de gestão? Cara, eu tenho, para quem quiser, eu não utilizo o aplicativo, eu tenho uma planilha. Então, quem quiser me chamar no direct, eu tenho uma planilha aqui, me passa o e-mail que eu mando ela sem problema. Eu uso ela até hoje. Eu acho ela muito funcional, muito simples. Eu preencho ela uma vez por mês, porque como eu gasto tudo no cartão, eu não trabalho com dinheiro, eu só pego a fatura do cartão e vou preenchendo a planilha. Então, eu trabalho com ela uma vez por mês. Porque no extrato você consegue puxar tudo. Então, uma outra dica também, começa a gastar no cartão. Porque a nossa memória é falha, não adianta. Se você pegar R$ 50 no bolso, no final de semana já foi 50, você não sabe nem para onde foi. Então, começa a passar tudo no cartão. Lá você vai ver seu extrato, sua fatura, se você passou no débito, você vai ver. Então, é uma dica aí. Quem quiser a planilha, eu tenho. Eu já tentei planilha por celular, mas quando eles querem complicar muito, eu demoro muito para preencher e para mim não é funcional. Então, acho que tem que ser simples e objetivo. Tem que gastar o mínimo de tempo possível, que aí você consegue preencher ela num longo prazo. Beleza? Beleza, eu vou querer. Acho que Pode mandar que eu finalmente, né? Essa questão do usar o cartão, eu sou aquela pessoa, a gente antigamente falava assim, não vou trocar esse dinheiro, que senão ele vai, que é uma maravilha. É isso, enquanto eu tiver uma nota grande ainda na carteira, ela se segura. Trocou, eu não sei como que eu já vou era. ser. Foi embora. Já era. Você olha ali no Mac, uma casquinha R$ 2. Você olha para sua carteira, R$ 2, aí eu vou lá.
Até em máquina de bichinho, o que dá para estar gastando, a gente... É assim mesmo. Por isso que eu só trabalho com cartão. E aí, então, falta duas fatias da nossa pizza. Para quem chegou agora, eu vou falar ela rapidinho, ó. Então, ficou 55% necessidade básica, 5% reserva de emergência, 10% em lazer, 10% em educação, agora 10% projeto de médio prazo. É aquilo que eu falei que a Bianca perguntou. É um projeto de você trocar um carro, é um projeto de você fazer uma viagem, é um projeto de você fazer um casamento, é um projeto de algo que vale de 1 a 3 anos para você concretizar. Então, aí tem investimentos adequados para esse tipo. Então, destina ali 10% para esses projetos. Você pode colocar no Tesouro Selic também, porque como é investimento de curto prazo, ele não varia. Então, pode chegar a crise que ele sempre tem uma rentabilidade constante. E, por fim, 10% em investimentos que vão te proporcionar uma liberdade financeira. É aquilo que eu falei, a semente que você está plantando hoje para você sentar lá na frente na sua velhice. E como eu falei no começo da live, não é interessante a gente depender da Previdência Social, não é interessante a gente depender do governo. Então, 10% da sua renda que você destine para liberdade financeira, certo? Então, quais são esses investimentos? Ações, fundos imobiliários, investimentos atrelados a dólar, que a nossa moeda se desvaloriza demais. Então, não adianta nada você ser um milionário aqui no Brasil, sendo que a hora que você olha para o dólar não vale nada. Que nem na Bolívia. O que adianta você ser um milionário lá na Bolívia, na Venezuela? Certo? Então, a gente tem que ter investimentos atrelados a dólar. Criptomoedas, uma baixa quantidade, mas eu acho que tem. Então, você montar uma carteira diversificada, você vai lá colocando todo mês 10%, 10%, na hora que chegar lá na frente, você pode ficar tranquilo. Tem uma frase que fala que se a gente não arrumar um jeito de ganhar dinheiro enquanto a gente está dormindo, a gente vai ter que trabalhar até morrer. Então, como que a gente quer estar lá na frente? Então, é algo para a gente se atentar. Então, essa é a fatia da pizza que eu considero ideal para mim. Não está escrito em pedra. Lucas, eu consigo diminuir necessidade básica, eu posso aumentar em lazer? Pode aumentar em lazer. Só não mexa naquilo que é fundamental. Só não mexa na reserva de emergência e não mexa nos seus planos, nos seus projetos, no seu plano do futuro. Uma coisa que eu esqueci, reserva de emergência. Vou ter que colocar dinheiro lá para sempre? Não. O valor que eu considero ideal para reserva de emergência é um valor que vai te custear de 6 a 12 meses. Então, por exemplo, se você ganha R$ 2.000, se você gasta R$ 2.000 por mês, vezes 6, 12 mil é o valor da sua reserva de emergência. Se você trabalhar em um lugar estável, agora, se o seu emprego é instável, como de vocês, que vocês têm data para terminar, eu considero 12 meses do seu custo mensal. Então, 12 vezes o seu custo mensal, se for 2.000, vai dar 24. Então, a hora que completar esse valor, vocês já têm mais 5% que vocês podem colocar onde vocês quiserem. Entendeu? Então, basicamente, é essa a fatia da pizza. E aí, quando eu falei de investimento, eu falei que tem duas formas de você investir e de você se blindar de todo aquele cenário ruim que eu falei. A primeira é você gastar menos do que você ganha, que é isso que a gente acabou de descrever aqui. E a segunda é você ganhar mais do que você gasta. Se você ganha mais do que você gasta, não precisa ter tanta disciplina assim. Pega alguém que ganha 20, 30 mil reais por mês. Ela pode se enforcar? Pode. Mas ela não precisa ter uma disciplina regrada assim, porque ela ganha muito mais do que a sua renda. Por isso que quando aumenta imposto, quando aumenta inflação, quem que sofre mais? As pessoas de baixa renda. Porque elas já estão estranguladas, elas não conseguem mais, não sabem mais de onde tirar, os preços aumentando, aquilo que ela ganha não acompanha. Então, quem acaba sofrendo são eles. Então, tem essas duas formas. Ou você gasta menos do que você ganha, ou você ganha mais do que você gasta. E essa questão de você ganhar mais do que você gasta é algo que eu fui pensar nessa pandemia, porque eu nunca tinha parado para pensar. Eu tenho um restaurante dentro do shopping, um restaurante que avaliado em 800 mil reais. A hora que eu vi a pandemia fechar, o shopping fechar, eu não sabia o que fazer. Eu tinha lá um elefante branco parado, sem me dar renda, sem me dar gasto. Eu falei assim, eu preciso ir para o digital urgente. Preciso ir para o digital, e essa pandemia veio trazer o mundo digital 10 anos do que ele chegaria. Certo?
Então, eu trabalho com pesquisa, eu trabalho dentro de um laboratório, eu tenho certeza que alguém pagaria por algo que vocês sabem. Então, começa a pensar numa segunda fonte de renda. Pode ter certeza que alguém pagaria para saber o que vocês sabem em algum ponto. Eu, por exemplo, quando eu estava estudando aí, se tivesse alguém que desse uma mentoria online, eu pagaria para me passar nas provas de cálculo, de física, de química, porque eu não queria ficar, eu queria morrer a hora que eu precisava de nota para passar termodinâmica. Meu Deus do céu. Então, se tem alguém fazendo isso online, você não mede esforço. R$ 50. Eu pagaria na hora R$ 50 para ter alguém me ajudando. E essa pessoa que está ajudando, é R$ 50 de um, é de outro, é de outro, é de outro. E o cara tem uma segunda fonte de renda. Que lá na frente pode até ser uma fonte de renda. Então foi por isso que essa pandemia falou assim, ó. Pode falar. Não, eu ia falar que você falou dessas fontes alternativas. Eu tenho muita amiga que hoje trabalha com a parte de Dog Hero, né? Não sei em Pirassununga, mas que estão em outras cidades. E que, gente, tem amiga minha que recebe R$ 1.000 por mês de Dog Hero para receber um cachorro fofinho, lindo, maravilhoso na sua casa. Olha só. Tipo, R$ 1.000 a mais na sua casa. Sim. Então, para você ganhar mais do que você gasta, pense uma segunda fonte de renda. Porque nunca é bom você depender apenas de uma fonte de renda. Que nem eu dependia do meu restaurante. Então, na hora que o shopping fechou, eu falei, não, eu preciso de uma outra fonte de renda. Então, aí eu peguei, comecei a estudar marketing digital, estou desenvolvendo meu curso e eu tenho agora 2 fontes de renda. Então, se acontecer alguma coisa, tem aonde me sustentar. Então, vocês estão aí, o nicho de vocês é pesquisa, mas comece a pensar em algo, como que será que eu posso vender no digital? O que será que eu posso fazer para vender alguém? Qual a dor e qual o problema eu posso solucionar de alguém? Então, comece pensando nisso. E aí, mais alguma coisa? Deixa O eu que vocês acham? ver. Para mim não tá aparecendo mais nenhuma pergunta. Lucas, tem algumas coisas quando a gente olha, eu tenho conta no C6, né? E aí, tem pergunta? Pode fazer a pergunta primeiro, então. Não, acho que não tem, não, Bianca. Achei que tinha, mas não tem, não. Por vontade. Qual que é a diferença quando a gente lê lá que é pré-fixado, pós-fixado? Porque eu acho que assim, às vezes a gente olha, tem lá um investimento mínimo, que você tem aquela liquidez diária, né? Que você pode tirar, custa R$ 100, assim, você tem que colocar no mínimo R$ 100, né? Será que você pode explicar um pouquinho pra gente dessa parte? Porque eu acho que às vezes as pessoas até têm conta, tipo, no Nubank, C6, aí olha aquilo e não faz a menor ideia do que é. Então não sabe onde colocar, né? O que vale a pena colocar o dinheiro. Por exemplo, pós-fixado é um investimento que ele está atrelado a alguma coisa. Então, por exemplo, Tesouro Selic, que eu falei, é um investimento pós-fixado. Então, ele está atrelado ao quê? A taxa Selic. Taxa Selic é uma taxa que muda de 90 em 90 dias. E aí tem o cupom, que é quem define essa taxa, e eles estipulam se eles aumentam essa taxa ou se diminui. Então, por exemplo, o investimento está atrelado à taxa Selic, que é um pós-fixado, certo? Aumenta a taxa Selic, a rentabilidade desse investimento também vai aumentar. Certo? Então, tudo é em função da taxa Selic. Lucas, por que eles aumentam e diminuem a taxa Selic? Quando a inflação está alta, eles tendem a aumentar a taxa Selic para controlar essa inflação. Então, todo mundo está vendo que a gente está vivendo um período de inflação alta. Então, está com quase 10% a inflação dos últimos 12 meses. Então, eles estão aumentando a taxa Selic. A taxa Selic hoje está em 5,25% ao ano. 5,25%. Então, quanto que vai render o Tesouro Selic? Ele rende 100% da taxa Selic. Então, ele vai render praticamente 5,25% ao ano. Bruto. Certo? Então, a projeção da Selic é subir ainda mais. Então, investimento pós-fixado também vai aumentar a rentabilidade. Pré-fixado são investimentos que já está definido no momento que você vai investir. Então, por exemplo, tem investimentos que está lá na hora que você vai investir 7%. Já está prefixado, é aquilo que você vai receber. Para que eles são indicados? Eles são indicados
quando a taxa de juros, a taxa Selic está alto e a projeção dela é cair, que não é o caso agora. Então, não é indicado você investir em investimentos pré-fixados. Porque como a taxa de juros está subindo, o preço dos títulos vão cair. Então, você vai perder na marcação ao mercado. É um termo meio complexo, mas foca que investimento pós-fixado é aquele que está atrelado a alguma taxa, atrelado à taxa Selic, e ele é ideal no momento que a gente está vivendo agora, a subida de juros. Então a gente está em 5,25, nos próximos dias o cupom vai aumentar de novo, não sei se vai aumentar para 6, para 6,25, mas vai aumentar. Então a gente está numa subida de taxa de juros. Então investimentos pré-fixados não indicados. Tanto pré-fixado como atrelados ao IPCA, certo? Não sei se deu para entender. Não, deu para entender. Você conseguiu entender? Tudo certo? Sim, tudo certo. Ainda até vi que estão tendo algumas perguntas. Aí tem algumas que estão ainda nessa linha, mas outras não. Perguntaram sobre a previdência privada, né? Depois acho que a gente pode conversar um pouquinho, né? Na parte que nós estávamos conversando sobre pensar no futuro. Tem uma pergunta pedindo para falar um pouco a diferença sobre as siglas, né? Que você tinha comentado. Aquela pergunta Assim, ó, sobre CDI, qual CDB, sigla? LCI, LCA, Tesouro Direto. Vamos lá. Investimento é o seguinte, Tesouro Direto. Tesouro Direto é uma plataforma. Dentro dessa plataforma tem alguns tipos de investimento, certo? Então, dentro do Tesouro Direto tem Tesouro Selic, Tesouro IPCA e Tesouro Pré-fixado. Esses três investimentos, o que acontece? Ao você investir neles, você está emprestando dinheiro para quem? Para o governo. Então, quem está te devendo é o governo. Então, quando você fala de tesouro, quem deve para você é o governo, certo? Quando você fala em CDB, LCI, LCA, LC, quando você está emprestando dinheiro para um banco. Então, quem que vai estar te devendo é um banco, certo? CDB, LCI, LCA, LCE, quem está te devendo é um banco. Quando você fala em debenture, vou investir em uma debenture, você está investindo em uma empresa. Então, para quem tem que te pagar é uma empresa. Acho que a Bianca caiu, quer que eu repito? Eu coloquei ela Não, de tranquilo, eu consegui ouvir. Na verdade, meu vídeo caiu, mas eu consegui ouvir. É que a minha internet aqui não é muito boa. Desculpa. Então, basicamente é isso. CDB é quando você empresta dinheiro para o banco. LCI, você empresta dinheiro para um banco, só que o banco é obrigado a pegar esse dinheiro e investir no setor imobiliário. LCA, você empresta no banco também, e ele é obrigado a investir no setor do agronegócio. Aí tem LC, que você empresta dinheiro para uma financeira. CDB, você empresta dinheiro para o banco e ele faz o que ele quiser com o dinheiro. Debênture, você empresta para uma empresa. E Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo. Basicamente é isso. Perfeito. Que depois também são todos esses tópicos, a gente precisa depois dar uma aprofundada, né? Já dá Sim, para tomar. é muita informação. Eu sei que é muita informação. Lucas, tem uma pergunta aqui também. Do que você acha da aposentadoria em iniciativa privada no lugar do INSS? Uma previdência privada, eu acho totalmente favorável. Totalmente favorável. A previdência privada ela vai te dar vários benefícios, principalmente imposto de renda. Então, sou totalmente favorável você investir em uma boa previdência privada. INSS, o que eu acho? Eu acho que você tem que contribuir o mínimo possível. Não estou falando que você não tem que contribuir. O mínimo possível você contribui, porque lá na frente, o que vai acontecer? Eles vão te pagar o mínimo possível também. Certo? Então, considere o INSS como um plus que você vai ter, mas não dependa dele. Sempre contribua o mínimo possível, porque lá na frente essa bomba vai estourar e eles vão te pagar o mínimo possível. Perfeito. Mas Eu tinha dúvida também, a gente acaba pensando bastante nessa questão do. Porque, principalmente pós-graduando, né? Ele não contribui ainda. Então, todo mundo precisa pensar nisso, mas o pós-graduando precisa mesmo pensar nisso, porque ele não está contribuindo de nenhuma forma. A maioria de nós aqui, alguns não tiveram nem registro ainda, né? Em carteira. Então, é algo. Então, aqueles 10% que eu coloquei dentro da nossa pizza,
que é para a sua liberdade financeira, que é para a sua aposentadoria, dentro desse 10% entra a previdência privada. Uhum. É tudo aquilo que vai cuidar de você lá na frente. Mais alguma? Deixa eu ver. Se você pensar assim, às vezes na pós, então é legal você. Acho que deu uma travada. Deu uma travada, acho que a internet dela tá caindo. Voltou. Bianca, a gente não Ô, entendeu Bianca, acho que muito bem. cortou. Gente, aqui eu tô ficando do lado do roteador grudado. Tá cortando dela. O Lucas, enquanto ela não retorna, porque a gente está já meio que com o tempo contado, uma das perguntas que ficou para a gente sobre os investimentos, assim, tipo, as diferenças, perguntaram também se há necessidade de declarar imposto em cima deles. Então, cada investimento é uma forma de imposto de renda diferente. Então, por exemplo, Tesouro Direto, que é para quando você empresta dinheiro para o governo e ele te paga uma rentabilidade sobre isso. Aí você vai pagar imposto de renda dependendo do tempo que seu investimento fica lá. Então, se ele ficar de 0 a 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto. Isso aí, eu preciso declarar, eu preciso emitir uma DARF? Não, a hora que você pede o resgate, já desconta ali mesmo o imposto de renda. Então, é muito simples. Se você ficar de 6 meses a um ano, 20%. Então, vai de 22,5% até 15%. Então, quanto mais tempo você fica, menos você paga imposto. Em relação, por exemplo, a ações, fundos imobiliários, ações é o seguinte: se você vendeu a ação e teve prejuízo, você não paga imposto de renda. Você precisa declarar sim. Declarar é diferente de você pagar no seu imposto, mas você não paga imposto de renda quando você tem prejuízo. Agora, se você tiver lucro e vendeu ações, se você vender menos do que 20 mil reais, você também é isento de imposto de renda. Lucas, eu vendi mais do que 20 mil reais, aí sim você paga 15% de imposto, certo? Fundo imobiliário também. Se você tiver lucro, vendeu, você paga 15% de imposto de renda de fundo imobiliário. CDB, LCI e LCA não pagam imposto de renda. Agora, um CDB também é o mesmo esquema do Tesouro Direto. Quanto mais tempo você fica investido, menos você paga imposto. Então, basicamente é isso. Perfeito, obrigada. Bianca, não sei se ela caiu de novo, se ela queria fazer alguma pergunta. Bom, mas eu acho que assim, esse primeiro contato foi muito interessante para a gente já ir tendo uma noção de que, apesar de. É um pouco diferente, mas a gente ganha tudo ali na mesma média, né? Que se organizar nessas porcentagens, né? Colocando, dadas as devidas proporções, eu até anotei aqui, né? A porcentagem para se aplicar na minha bolsa depois. Completamente possível, né? Completamente possível. É que o hábito de marcar, eu vou até chamar depois para pedir a planilha, o hábito de marcar eu não tenho. E eu acho que isso faz. Justamente por isso que eu não vou saber qual a porcentagem que eu estou destinando para o quê, porque eu não marco nada. Mas é uma questão de iniciar também, né? E outra coisa, a hora que você começar a marcar, você vai ver que você está gastando com coisa que você nem imaginava. Você vai ver que tem pacote ali que você pagava que você nem sabia. Então vai ter gastos ali que você já vai cortar na fonte. Então a hora que você começar a preencher, que nem a Bianca falou assim, nossa, eu gastei 700 conto de iFood. Ela só viu que ela gastou 700 porque ela foi conferir. Certo? Então às vezes você fala assim, nossa, eu gastei tanto nisso aqui que eu nem estou utilizando. Então você vai começar a cortar algo que nem vai te fazer falta. E a hora que você for cortar algo, eu sempre falo assim, ó, não corte nada aquilo que tira o teu bem-estar.
não corte nada aquilo que tira a tua felicidade. Não corte nada aquilo que te faz bem. Ah, mas se eu cortar minha manicure e começar a fazer em casa, eu vou economizar muito. Não, mas a sua manicure é um tempo que você tem para esfriar a cabeça, de jogar papo fora, joga papo para lá, joga papo para cá. Então, tipo assim, não corte nada aquilo que te faz bem. Netflix, eu não corto Netflix, entendeu? Eu gosto de assistir Spotify, eu gosto. Então, não corte nada aquilo que te faz bem. Então, a hora que você começar a preencher a planilha, de cara você vai ver alguns gastos que tem ali que você nem sabia que tinha, e alguns gastos que você está gastando muito e que não tem tanta necessidade assim. Sim, com certeza. Bianca voltou. Voltei, gente, desculpa. Agora eu tô no 4G, acho que vai ficar melhor. E aí, mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Eu sei que é muita informação para vocês, para quem não está acostumado, é muita informação. Às vezes o tico e teco dá uma travada, mas vocês têm que começar a se familiarizar, certo? Eu também, quando vi essa sopa de letrinhas, CDB, LCI, LCA, LC, falei, meu Deus, o que é isso? Só que a hora que você começa a se interessar, não estou falando que você tem que, para investir, vai ter que estudar gráfico, ficar o dia inteiro lá vendo. Não, você vai colocar seu dinheiro lá e uma vez por mês você vê. Mas o simples fato de você colocar seu dinheiro lá e ver ele trabalhando por você vai te animar. A hora que você vê assim, nossa, eu coloquei 1.000, agora tem R$ 1.005 já, sem eu fazer nada, já tem isso. Aí no outro mês, nossa, eu tenho 2.000, só que antes eu tinha 2.000, agora eu tenho 2015. Então você vai vendo que tem uma bola de neve. Eu coloquei nos meus stories hoje uma foto de um dividendo que eu recebi. Todos os meses eu recebo dividendo. Dividendo o que é? Quando uma empresa lucra e você investe nela, ela te passa parte daquilo que ela lucrou para você. Então eu postei lá que eu recebi acho que R$ 1.900 de dividendo. Só que não começa assim, começa com centavos. Aí depois você vê que você está começando a receber reais. Aí você vê assim, nossa, isso que eu estou recebendo de dividendo, eu já consigo pagar meu Netflix. Aí vai te animando, nossa, isso que eu estou recebendo, eu já consigo pagar minha internet. Nossa, isso aqui eu já consigo pagar meu condomínio. E a hora que você vê, o valor que você está recebendo vai conseguir custear o seu estilo de vida. E aí que você então consegue viver de renda. Quando você pode cruzar os braços, ficar dentro de casa sem fazer nada, que aquilo que está rendendo vai conseguir pagar o seu estilo de vida, entende? Sim. Simplesmente Então, falando. não se assuste com essa sopa de letrinha aí, não. Que precisar de mim, você sabe que pode contar, pode me chamar, que a gente conversa. Eu acho que é perder o medo mesmo. Acho que isso funciona pra todo mundo. Eu também, quando a gente conversou pela primeira vez, eu falei, é mais por. Eu acho que fica mais seguro na poupança. Aquela ideia meio conservadora que a gente sabe que pode ir perdendo aos poucos, né? Não é um bicho de sete cabeças. A gente está com o tempo meio contado, mas tem uma última pergunta que eu acho que dá tempo da gente fazer. Perguntaram se, na verdade, tem mais, mas perguntaram se seria viável encerrar as contas em bancos físicos e manter só em digitais por conta de tarifas. Eu considero ideal você sempre ter um banco físico e um banco digital. Só. Porque é bom você ter um físico também, porque às vezes você precisa sacar uma quantia elevada, às vezes você precisa de algo ali na hora. Então, eu tenho um banco físico e tenho um digital, só. Dois bancos. Não tem aquele monte de cartão, não tem nada. Eu sempre considero ideal um físico e um digital. Perfeito. O que mais? Eu não... Acho que de pergunta não tem mais nenhuma. A Kelly comentou aqui sobre ela separar um pouco, né? Separar os gastos, ela já está fazendo essa divisão do que ela compra de besteirinha. Acho que é importante também a gente saber colocar cada coisa no seu lugar. Uhum. Aquilo que eu falei, não é errado você gastar, mas você tem que saber o quanto. Sim. Então, não quero marcar a besteirinha, pega lá então, ó, R$ 50, eu vou deixar R$ 50 no porta-luva do meu carro. Pode gastar com besteira. Acabou os R$ 50? Acabou. Entendeu? Você pode se organizar assim, deixa lá no porta-luva. Passou um cara vendendo água, compra uma água. Vou parar ali e tomar um sorvete, toma um sorvete.
Nossa, acabou meus R$ 50. Pronto, você sabe que aquela parcela daqueles gastos ali foi embora. Então você já tem mais controle. Eu acho que é mais ou menos isso que ela falou. Sim. Paola tá aqui avisando pra gente nas mensagens que nós vamos cair porque tá dando uma hora, né? É Já deu uma verdade. hora de live. Bom, a internet da Bianca tá bem instável também. Mas, Lucas, eu queria mais uma vez agradecer. Eu percebi que o pessoal gostou bastante. Eu fico bem satisfeito com isso, mas eu queria mais uma vez agradecer você por ter aceitado o nosso convite. É uma satisfação, uma honra receber realmente ex-alunos daqui para conversar. A gente vive um cenário de insegurança completo. E quando a gente toca em financeiro, numa situação normal, ele já é inseguro, que dirá agora, né? Mas eu acredito que conversar com você deu uma segurança maior, uma confiança maior para o pessoal da pós-graduação. E aí a gente estende o convite, né? Você falou sobre a planilha. Pessoal, eu vi que tem bastante conteúdo também, né? Que você posta sobre o tema. Se o pessoal se interessar, quiser te seguir e acompanhar lá, eu acredito que seja bem interessante para dar uma aprofundada mesmo. Até porque a linguagem é acessível, tá trabalhando ali para o que a gente precisa mesmo. Mas eu queria mais uma vez te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, Bianca. Obrigada você também Lucas, muito pelo obrigada. convite, por ter lembrado de mim. Oi? Desculpa o problema aqui da internet, mas eu queria te agradecer Imagina, também. acontece, fica tranquilo. Foi muito boa a E o que live, precisar de mim pessoal. sabe, o que precisar de mim sabe que pode contar comigo. O que que eu vou fazer então da planilha? Eu vou colocar, vou fazer um story agora com o link do meu Telegram. Então quem que está na live, entra no meu Telegram, eu já tenho uma galera lá, e lá eu vou disponibilizar a planilha e vocês baixem à vontade. Para não ficar esse trabalho de todo mundo ter que me mandar e-mail, eu Uhum. coloco lá no Telegram, coloco a planilha lá, vocês usem, abusem. Uma planilha muito que eu fiz, eu desenvolvi, é muito funcional. Espero que ajudem vocês. Perfeito, Lucas, muito obrigada. Bom, ainda foi lembrado aqui, só reiterando, que essa live ela faz parte do pré-evento nosso, que é o simpósio de pós-graduação de Biociência Animal e de Zootecnia, que vai acontecer nos dias 19 e 20 de outubro, também de forma online. E nós vamos realizar eventos, lives todas as semanas, então todas as quartas-feiras. A gente vai divulgando nas páginas e sobre temas de interesse, né, que os próprios pós-graduandos trouxeram para nós. E agradecer mais uma vez a participação de todos, o engajamento e a sua principalmente, Lucas. Obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Precisar de mim, pode contar comigo, viu? Obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigada, Bianca. Um abraço, pessoal. Beijão, tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.